Culto, um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, um quarto da palavra. Graça e paz, querido. Estamos iniciando mais um dia, mais um momento de oração, 15 minutos de devocional, 15 minutos com a palavra de Deus. É isso aí, é o culto um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de clamor, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Nós temos que entender que temos que nos entregar a Deus por inteiro. Temos que nos entregar a Ele como um todo. Deus não divide a sua glória com ninguém e muito menos divide a sua atenção com nada. Ao entregar-se com todo o seu ser e tudo que lhe pertence, você começará a desfrutar resultados em todas as áreas da sua vida. Ser humilde é ser modesto, é ser simples, não procurando notoriedade e nem buscando lugares elevados. É não se importar com a proeminência. É nunca se exaltar aos olhos de outrem e nem a seus próprios olhos. A modéstia é uma das características mais importantes do ser humano. E a palavra de Deus nos diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste e abate aos soberbos. Na humildade, o orgulho não encontra espaço e está longe de qualquer autopresunção. Não há nenhum tipo de autoelogio na humildade. Romanos capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, nos diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A humildade não tem olhos voltados para si mesmo, mas tem olhos voltados para Deus e para o próximo, para Deus e para os outros. Efésios capítulo 4, versículo 2, Paulo estava falando acerca de permanecer no dom que você foi chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A parábola do fariseu e do publicano é um breve sermão sobre humildade e orgulho. O fariseu entregue à presunção, envolto em si mesmo, enxergando apenas seus bons feitos, lista suas virtudes diante de Deus, desprezando o publicano, que se mantém a certa distância. Ele se exalta, ele dá-se à presunção, ele é egoísta e despede-se sem ser justificado, condenado e rejeitado por Deus. O publicano não enxerga nada bom em si. Está sobrecarregado com a sua própria desvalorização, longe de qualquer coisa que lhe dê crédito ou valorize. Não ousa levantar os olhos aos céus, mas com semblante abatido, ele bate no peito e ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou miserável pecador. Vamos conferir a parábola no Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9 até o 14. A parábola do fariseu e do publicano. E disse Jesus também uma parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Com grande precisão, Jesus nos mostra a continuação do relato desses 2 homens. Um totalmente desprovido de humildade e outro completamente submergido na autodesvalorização e humildade de pensamento. Deus valoriza muito o coração humilde. Pedro vai nos dizer em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5,
Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É bom vestir-se de humildade. Deus mesmo que resiste, não é o diabo, não são as pessoas, é Deus que se opõe. O que traz a alma que ora para perto de Deus é a humildade de coração. O que dá asas à oração é a humildade de pensamento. Orgulho, autoestima ou autoexaltação fecham as portas da oração. Aquele que vai a Deus se achegar acanhado, contrito, quebrantado, o Senhor nunca desprezará. Ele não deve se ensoberbecer com presunção e nem possuir uma visão exagerada de suas virtudes e boas obras. A humildade é uma graça de grande valor nas cortes celestiais. Ela se estabelece como condição inseparável da oração eficaz. É o que nos dá acesso a Deus quando outras qualidades falham. É preciso muitas descrições para descrevê-la e muitas definições para defini-la. Quem viveu na plenitude da humildade foi o nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas orações devem se rebaixar antes que possam se elevar. As nossas orações, elas devem estar cobertas de pó antes que possam se revestir da glória celestial. Nos ensinamentos de Jesus, a humildade ela tem tão grande destaque que não tem como deixar fora dos ensinamentos uma oração apropriada. A parábola do fariseu e do publicano é de tão grande ajuda, pois o fariseu parecia habituado a orar, mas a essa altura ele já deveria saber como orar. Só que, infelizmente, como tantos outros, parece que ele nunca havia aprendido essa lição inestimável. Este fariseu deixava seus negócios, deixava suas horas de trabalho, caminhando a passos firmes e constantes à casa de Deus, à casa de oração. O lugar e a posição foram bem escolhidos por ele. Há um local, uma hora e nomes sagrados, todos invocados por esse decoroso homem de oração. Mas esse religioso, embora treinado para orar por instruções e hábitos, ele não ora aquilo que agrada a Deus. Ele pronuncia palavras, mas palavras não constituem uma oração eficaz. Deus ouve as suas palavras apenas para condená-lo, apenas para resisti-lo. Uma frieza mortal sai dos seus lábios formais da oração. Uma maldição mortal de Deus está em suas palavras de oração. Uma poção de orgulho envenenou completamente a sua oferta de oração naquela hora. Toda a sua oração estava impregnada com autoglorificação, louvor e exaltação a si mesmo. Sua ida ao templo não tinha nada de adoração, quebrantamento ou contrição. E Deus vê o interior, Deus vê o coração, Deus sonda a motivação de coração. Por outro lado, o publicano, ferido com a profunda percepção dos seus pecados e de seu interior pecaminoso, percebendo quão pobre de espírito ele era, desprovido de qualquer justiça, bondade ou qualidade que o recomendaria a Deus, com orgulho totalmente destruído e morto por dentro, inclina-se com humilhação e desespero perante Deus, enquanto pronuncia um gemido agudo por misericórdia dos seus pecados e culpa. Uma compreensão de pecado e a percepção de total desmerecimento estabeleceram as raízes da humildade no profundo de sua alma, oprimindo a sua natureza, os olhos e o coração ao pó. Esse é o retrato da humildade em posição ao orgulho na oração. Aqui nós vemos, por intenso contraste, o total desmerecimento da autojustificação, da exaltação própria e do louvor a si mesmo na oração, bem como o grande valor, a beleza e a divina recomendação que resultam da humildade de coração, da autodesvalorização e autocondenação quando uma alma se chega a Deus em oração. Felizes são os que não têm justiça própria para pleitear e nenhuma bondade a ostentar. A humildade
floresce no solo de uma verdadeira e profunda percepção da nossa insignificância e natureza pecaminosa. Em nenhum momento a humildade se supera em crescimento ou rapidez ou brilha tão forte como quando se sente culpada ou quando confessa todo o pecado e confia plenamente na graça de Deus. Sou o pior dos pecadores, mas Cristo morreu por mim. Esse é o fundamento de uma oração eficaz, o fundamento da humildade, prostrar-se convenientemente afastado, mas na realidade trazido para perto pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. A humildade ela é um requisito indispensável para a verdadeira oração. Deve ser um atributo, uma característica de uma oração eficaz. A humildade deve estar presente na oração, assim como a luz no sol. A oração não tem começo, fim ou natureza sem humildade. Como o navio é feito para o mar, assim a oração é feita para a humildade, e a humildade para a oração. A humildade nasce ao olhar para Deus e sua santidade, e em seguida olhar para si mesmo, para a impiedade humana. A humildade ama a opacidade e o silêncio, teme os aplausos, estima as virtudes de outrem, perdoa suas falhas com brandura, perdoa facilmente as injúrias, teme o desprezo cada vez menos e não vê nenhum embasamento no orgulho a não ser falsidade. Grande nobreza e grandeza estão na humildade. Ela conhece a reverência às inestimáveis riquezas da cruz e das humilhações de Jesus Cristo. Teme o brilho das virtudes admiradas pelos homens e ama das mais ocultas e valorizadas por Deus. A humildade sustenta-se em manter uma vida de oração. Orgulho e vaidade não podem orar. Todavia, a humildade é muito mais do que a ausência de orgulho e vaidade. A humildade é uma qualidade positiva, uma força substancial que estimula a oração. A humildade brota de uma baixa avaliação de nós mesmos e dos nossos merecimentos. O fariseu não orou. Embora ele tivesse sido treinado para orar e estivesse habituado a fazê-lo, ele estava no lugar certo para fazer o que é certo, porém ele fez com a motivação errada, pois não havia humildade na sua oração. Já o publicano orou. Embora banido pelo público e não reconhecesse nenhum incentivo por parte dos religiosos, ele orou com humildade. Vestir-se de humildade é vestir-se com oração. Humildade é perceber o nosso desmerecimento, pois não somos dignos de merecer, de sentir e nos declarar como pecadores, pois somos pecadores miseráveis. Ajoelhar-se devidamente nos leva à humildade a orar, pois transporta-nos à humildade. A orgulhosa apreciação de si mesmo pelo fariseu e o seu supremo desprezo pelo próximo fechou as portas da oração a ele, ao passo que a humildade as abriu ao difamado e injuriado publicano. O temível fala do nosso Senhor sobre as grandes obras dos religiosos na última parte do Sermão do Monte e é provocada pela orgulhosa avaliação das obras e estimativas equivocadas sobre a oração. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus diz assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A humildade é o primeiro e o último atributo da fé e da oração cristã. Não há Cristo sem humildade, não há oração sem humildade. Se desejar aprender bem a arte de orar, aprenda bem a lição da humildade. A humildade é uma das atitudes imutáveis e precisas da oração. Poeira, cinzas, pó sobre a cabeça, pano de saco para o corpo e jejum aos apetites eram símbolos de humildade aos santos do Antigo Testamento. Panos de saco, jejum e cinzas levaram o profeta Daniel à humildade perante Deus e fez com que o mensageiro Gabriel
viesse até ele com a resposta. Quão humilde foi a atitude de Abraão, amigo de Deus, ao suplicar-lhe pela retirada da sua ira contra Sodoma. Veja só, Gênesis capítulo 18, versículo 27, Gênesis 18, 27. E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Não passo de pó e cinza. Quão humilde foi o rei Salomão ao comparecer diante de Deus. Sua grandeza é rebaixada, sua glória e majestade afastam-se à medida que ele assume uma atitude justa perante o Senhor. Veja só, 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair e nem como entrar. Eu sou tão jovem que nem sei o que fazer. O orgulho do esforço envenena toda a nossa oração. O mesmo orgulho de apenas ser alguém infecta todas as nossas orações. Não importa quão eloquente elas sejam. Foi a falta de humildade e a autoaclamação e exaltação que impediram a maioria dos homens religiosos dos tempos de Jesus de ser aceita por Deus. A mesma coisa nos impede nos dias de hoje de sermos aceitos diante do Pai. Que venhamos diminuir a cada dia e deixemos Ele crescer em nós e que o Senhor seja tudo em nós para a honra e glória dEle. Pai de amor e Deus bendito, leva-nos, ó Pai, a esta posição de humildade. Acha em nós um coração humilde e quebrantado para que venhamos ser aprovados diante da Tua presença. Sê conosco e abençoa-nos, ó Pai, nesse momento de clamor e oração, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aproveite esses 15 minutos para fazer o teu clamor, para fazer um quarto de hora de clamor e intercessão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, no nome de Jesus. Ótimo dia, até a próxima. Culto, um quarto de hora.